Olá, pessoal do MarHub. Nós estamos aqui com uma nova entrevista no nosso MarHubcast. E como vocês sabem, nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Nós temos um YouTube em que a gente traz vários profissionais do mercado artístico, curadores, artistas, professores, né, e etc, para a gente conversar sobre a arte, sobre o seu processo criativo, as suas dificuldades, né, os seus desafios, os seus desbloqueios criativos, a sua rotina, em que é muito importante aqui para a gente, né, saber e se enriquecer como artistas. E hoje, em especial, a gente está com uma convidada muito querida, muito especial, que eu tive, né, o prazer de conhecer há pouquíssimo tempo, mas já tem trazido muitas, assim, coisas boas e positivas. Uma pessoa que é muito ativa em diversas frentes, né, com eventos, com produção, com galeria, mas hoje a gente vai conversar sobre o seu processo criativo, né? A sua carreira, a sua história. E é com prazer que eu chamo Flori Menezes para conversar aqui com a gente e trocar um pouquinho dessa vasta experiência dela aqui. Bem-vinda, Flori! Oi, querida, bem-vinda você também dentro da minha casa, meu ateliê. E esse papo, já tivemos muitas conversas deliciosas e hoje vamos aprofundar, digamos, para os seus ouvintes, as histórias de Flori Menezes, né? Que é Você, muito engraçado, são muitos anos, já vai para 49 anos de arte, né? nossa, 49 anos de arte, é muita história. com Então, a certeza. gente hoje vai ser só uma introdução, mas daremos continuidade em outras conversas. Com certeza. E para quem não te conhece, Flori, quem é Ah, Flori Menezes? Fala um pouquinho assim da sua formação e como é que, principalmente, a arte entrou na sua vida. bom, a arte entrou na minha vida desde que eu nasci, né? Eu acho assim que foi muito legal, porque já aos 5, 6 anos eu já fui, digamos, as professoras já chamaram meus pais na escola, dizendo que eu tinha um diferencial em termos de comunicação visual, né? Que naquela época era artes plásticas, né? Na minha maneira de me expressar mesmo desde dentro, sendo pequena, mas eu comecei a me expressar muito bem antes mesmo de me alfabetizar. Isso nos Uhum. desenhos. E dei continuidade a isso. Eu, toda vez que fazia alguma prova, alguma coisa, eu desenhava mais do que escrevia, provavelmente. Então, era o sempre chamado. Aos 11 anos, eu já era a desenhista oficial do colégio. Eu estudava no Notre Dame, ali em Ipanema, as irmãs de caridade me exploravam de fazer todos os cartazes de Páscoa, todos os cartazes de Natal, de tudo, todas as festas religiosas. Eu gostava, né? Meu pai é que de vez em quando ia lá e proibia, porque eles me tiravam de aula para fazer isso, né? Então, mas eu Nossa, adorava, né? Eu adorava. Eu já era a designer da parada, né? Então, aí, entre os 11 e 15, eu fui direcionada a fazer algum curso de desenho, né? A aprender a pintar, né? Como todas as outras crianças, mas agora com uma certa profundidade, porque todos diziam que eu tinha muito jeito. Minha mãe escolheu um curso muito legal. Eu tive muita sorte com a Lígia Bartolo e Maria de Luz Novaes. Era um curso de arte que tinha ali em cima do IBEU, ali em Copacabana. uhum. Esse curso ele ficou durante muitos anos lá e ele era um curso para adultos, mas tinha um horário para crianças. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque isso já é, digamos, um papo em termos de formação, do que é uma formação de artista, né? Então, ali eles nos deram uma credibilidade, é, além do ser criança. Então, nós aprendemos ali a participar de exposições, faziam exposições anuais no MEC, faziam exposições, intercâmbios internacionais de crianças do Japão, crianças da China. A gente mandava os trabalhos da gente e as embaixadas mandavam os trabalhos deles de lá e a gente punha aqui. Enfim, isso começou a me dar uma autoestima, né? Eu ganhava prêmios, eu participava de exposições, eu comecei a me sentir com força, né? Digamos, com a possibilidade de seguir isso, que era o meu brinquedo favorito. Tá? Uhum. Sempre foi o meu brinquedo favorito de desenhar. Então, eu acho que isso se transformou de brinquedo em profissional, na intenção
quando as pessoas começaram, a família apoiou, teve todo um respaldo, digamos assim, Ah, legal. uma terra fértil para que Uhum, aquela minha intenção acontecesse. Quando sim. chegou aos 15 anos, eu comecei a perceber, é uma coisa importante também para quem está ouvindo, que é artista, ou que vai, digamos, direcionar filhos artistas, é que eu comecei a perceber que tudo meu era, entre aspas, maravilhoso. Todas as amigas de mamãe queriam um quadro meu em casa, eu pintava muita coisa colorida, casarios, Bahia, viajava e retratava isso tudo de uma forma muito, entre aspas, decorativa. Então, Uhum. todos achavam lindo. Dentro do curso, eu era sempre aquele exemplo, tipo, olha como a Flori distribuiu bem as cores, como fez não sei o quê. Aquilo começou a me incomodar. Porque parecia assim que eu não tinha como crescer, porque se eu era exemplo para os outros, cadê o exemplo para mim, né? Então, eu Aham. comecei a ficar meio carente dessa história. Aí surgiu um curso em Ipanema, do Ivan Serpa. Ivan Serpa, nessa Uhum. época, Ivan Serpa saiu do MAN, aborrecimentos políticos lá dentro, e deu continuidade ao ensino dele lá em Ipanema, abriu um centro de pesquisa de arte, Legal. literalmente um centro de pesquisa de arte. Não era uma escola de arte, a gente não pegava em caneta, nem lápis, nem papel, nem nada. Era papo, era aprofundamento em arte. Quando eu Hum. lá cheguei com 15 anos, fui barrada, porque era só para adultos. E que hoje eu entendo, porque quando eu dou aula de escritura e tudo, eu prefiro direcionar para adultos por causa da seriedade, continuidade. Você está investindo numa pessoa que já tem uma maturidade que vai dar continuidade. Eu tinha só 15 anos. E aí o cara perguntou por que eu queria ir para lá. Eu disse, bom, eu prefiro ser a pior entre as melhores do que a melhor entre as piores, porque senão eu Exatamente. vou sair daqui, né? Aí ele riu, coisa e tal, mas me barrou. Aí eu disse, não, não. Aí eu bati pé firme. E meu pai era uma pessoa muito especial, ele nunca foi contra nada que eu quisesse. Ele sempre me perguntava, olho no olho, Flori, é isso mesmo que você quer? Eu respondi, sim, é isso mesmo que eu quero. Então, minha filha, ele assinou promissórias por 1 ano. Mesmo que eu desistisse no segundo mês, ele ia ter que pagar o ano inteiro. E era caro, né? E minha Aham. filha, eu fiquei lá 3 anos. Durante esses 3 anos, eu convivi com adultos e, digamos assim, com uma noção muito ampla de arte, né, de cultura, Uhum. papos profundos, só pessoas que já eram do métier, né, que já expunham, que já eram alguns profissionais na história, e isso me incentivou demais. No final do terceiro ano, eh, Bruno Taus, que foi o meu. Depois que Ivan Serpa faleceu, Bruno Taus assumiu esse Aham. papel, muito bem assumido, e Bruno, então, bateu no meu ombro e disse: Olha, você está pronta, vamos fazer uma individual. Então, aos 18 anos, eu me profissionalizei. Fiz toda a papelada, né, como artista plástico, Hum. desconto como autônoma, aquela coisa toda. E comecei uma carreira ali, e num astral muito bom, porque eu fiz uma exposição muito forte, era a primeira exposição, mas aí também uma outra dica muito boa para quem está começando. Aham. Eu só tinha 18 anos. Então, o meu receio, meu único receio é que não me levassem a sério por conta da idade. Embora o artista visual tenha a sorte de não aparecer com a cara, né? Não somos Aham. teatro nem cinema, então podemos ser qualquer um por trás daquela tela. Mas eu ia me apresentar literalmente ali naquela exposição, ia botar a cara a tapa. E eu só tinha 18 anos. E aí, o que que eu fiz? Eu enveredei pela técnica mais difícil, mais nobre, que seria o bico de pena na época. Os Sei. papéis Schoeller alemães espetaculares, com Sim. molduras, né, assim, de aço, né, aquela coisa assim, toda, digamos assim, um aparato que mostrava já de cara, era um cartão de visita da minha seriedade com a qual eu estava apresentando aquilo. Bom, Entendi. foi um sucesso, vendi praticamente tudo, e dali então, Bruno Taus também bateu no meu ombro e disse: "A partir de hoje seremos colegas, você não aparece mais aqui". Eu queria matar, né, mas tudo bem. Então eu tive que seguir sozinha. Nesse meio termo, com 18 anos, eu fiz vestibular e aí eu optei por arqueologia. Na verdade, eu optei por museologia, porque eu Uhum. achei que dentro do que eu tinha, digamos, absorvido com Bruno Taus, não seria, digamos, uma faculdade de artes plásticas que ia me acrescentar,
porque aquilo tudo já tínhamos passado os 3 anos e eu já tinha aprendido, digamos assim, o caminho das pedras de dar continuidade a esse aprendizado sem precisar de uma faculdade. Porém, optando por uma faculdade, a museologia é muito interessante, porque ele ensina restauração, ensina história da arte, ensina toda a parte de montagem de exposições, enfim, vários temas que me agradaram muito. E no segundo ano eu parti da museologia para a arqueologia e me formei literalmente na arqueologia. E foi ótimo, porque aí dá toda a parte de restauração de cerâmica, né, toda a parte de materiais, enfim, tudo que um artista precisa, a arqueologia também é legal que dá. Então, a minha formação foi essa. A partir disso, eu me tornei profissional e me dediquei sempre a isso. Eu vivi de arte a minha vida inteira. Isso nós É estamos importante. falando sempre. Agora, quando a Ah, gente diz viveu de arte a vida inteira, é bom aham, ressaltar que também é uma dica boa para quem trabalha com arte, que eu tive a felicidade de ser muito flexível. Então, por exemplo, eu nunca fui daquelas que, Flori, você faz, vamos supor, como hoje, você faz Van Gogh, mas vem cá, você faria um parafuso de 2 metros para mim? Faço. aham, Porque eu acho assim, sabe, se eu tenho a habilidade de fazer, se a pessoa está pedindo e aquela é minha profissão, eu faço. É uma encomenda, não é sim. meu trabalho pessoal. Então, eu desde nova, nesse curso do Bruno Taus, aprendi a diferenciar isso, porque a maioria das pessoas tem o orgulho de dizer, não, não faço, esta não é a minha linha de trabalho. Não, Uhum. se eu tiver, digamos, a habilidade de fazer e eu estiver fazendo um trabalho digno, faço, com prazer. Isso é E legal. você Então, assina como Flori Menezes aí também? Ou você nem tem. tudo. Não, não. Mas aí quando aí eu Aham, diferencio. Por exemplo, passei sim. muitos anos fazendo troféus, Aham, né? Quando há um interesse, porque eu acho que não é ser preconceituosa, mas existem categorias dentro da arte, né? Não é só sim. arte e artesanato, existem outras coisas. Então, se eu estou fazendo um troféu, não é que não seja arte, é feito 1 a 1, etc. e tal. Mas a maioria deles é uma coisa repetitiva, então quase que cai na história do artesanato, né? Vou Uhum. fazer 200 troféus de formatura para advocacia. Então, nesse caso, eu não assino, né? Às Entendi. vezes, quando a pessoa quer tirar onda e diz assim, isso foi feito por uma artista plástica, não sei o quê, cita meu nome, mas eu não assino. Quando os troféus têm um valor que vá me agregar uma divulgação, um nome, etc e tal, aí eu assino quando são em menor número. Então, isso é legal, porque aí você abre um leque de possibilidades de renda, daquele Sim, retorno financeiro que o artista tanto reclama que não tem. exatamente. Eu me baseei também em outros pilares, tipo dar aula, que também é Uhum. um retorno financeiro bacana, fazer eventos, que também dá um retorno, e a própria galeria de arte. Então, eu fiquei com os pilares fortalecidos para dar continuidade na minha profissão, né? Sem ter, digamos assim, essa carência, essa coisa do artista que tem que fazer qualquer coisa para ganhar vida, aquela coisa que a gente sabe que muitas vezes é uma visão romântica, né? Van Uhum. Goghiana, né? De que não vende, mas que é um tremendo artista, aquela coisa assim. Não, eu acho que o artista ele tem que ter uma carreira sólida e tem que ter pilares sólidos se ele quiser fazer disso uma profissão, com retorno financeiro para ele viver e produzir mais. É interessante, Flori, no seu discurso que você falou, uma coisa que é muito presente nos artistas é o apoio da família. E eu vi que você colocou isso, né, de primeira, o meu pai, Sim, isso, sim. um incentivo, né, porque A é complicado. credibilidade Exatamente. Então, esse apoio é muito importante e muitas pessoas não têm. Vai fazer arte? Não. Quando for escolher uma faculdade, escolhe pelo menos uma administração, né, é, uma coisa assim que é mais séria, né? E aí é. e você faz a arte, né, pelo Segundo lado, né? plano.
um É. segundo plano, como um hobby. Então, eu senti que no seu percurso que você descreveu até o momento, você falou de um amparo, de uma credibilidade artística desde cedo, e você falou outro ponto muito importante: tá em locais em que você é puxada para cima, em que você tem a aprender. Então, desde o início, né, que você fala, desde o seu colégio, que você falou que existia ali uma credibilidade, né, as freiras, né, pediam para você fazer os trabalhos, então elas não estavam te dando dinheiro, mas estavam te dando ali É. uma Uma chancela de, autoestima, chancela, é verdade, exatamente, um estou confiando, reconhecimento, né, exatamente. reconhecimento. E depois, nos cursos, né, você teve ali um gap para você foi buscando gaps de crescimento. Essa frase que você falou é sempre muito emblemática: eu quero ser a mais, não é burra, mas a mais, assim, Não, ignorante no é o sentido. melhor, o pior entre os melhores, os melhores entre os piores. É Exatamente. importante, mas tem que ter Aham, muito pé no chão. Veja bem, eu sim. sou uma artista, né? E Uhum, você me conhece pessoalmente, essa carinha alegre, etc e tal, papapá. Sou aham, realmente uma pessoa de assim, uma leveza muito grande, mas tenho muita sim, seriedade profissional. sim. Acho que é o meu lado geminiano, eu sou as 2 coisas, entendeu? Eu sou aquela alegre que leva tudo, tudo é fácil, né, mas o profissional, ele tem que ter esse peso. E aí, para Uhum, ele ter esse peso, a pessoa ter a condição de dizer isso que a gente está dizendo aqui, não é que a pessoa não tem um orgulho próprio ou coisa, mas a vaidade atrapalha muito, gente. A vaidade do sim, sim. artista é uma praga, eu diria, porque o artista que é muito vaidoso, ele não vai para frente, ele se acha, né? Então, se ele se acha, ele não vai poder ser melhor do que ele está agora. Então, Sim. ele tem que ter uma autoestima sem a vaidade que vá, digamos, interromper a possibilidade de crescimento, né? Uhum. E outra coisa que você colocou foi muito importante, é de você se pensar não só como um artista que está trabalhando um lado do cérebro, mas você se pensar como uma empreendedora. Quer dizer, eu tenho que Sim, fazer essa minha paixão ser o meu sim, modo de sobrevivência. Senão, exatamente. você sobrevive para pagar uma paixão que não te financia, e daqui a pouco aquilo não é sustentável ao longo dos anos. Então, você teve um pensamento estratégico de se posicionar em diversas frentes, que é o que você coloca também. Eu vou É. fazer, né, abrir frentes para eu Não poder. são frentes, na verdade são pilares, porque quando você Aham, coloca frentes, você abre possibilidades. Não, eu não abri possibilidades, eu firmei pilares para que entendi. aquilo acontecesse, é bem diferente, bem diferente. Entendi. E Legal. outra coisa, essa coisa do artista, a produção e tudo, eu sempre fui muito disciplinada. O bico de Uhum, pena com o qual eu comecei, foi uma disciplina, foi um ensinamento de disciplina, porque era pontilhismo. entendi. Pincel, às vezes eu fazia, peças de mais de 1 metro só no pontinho, então eu Aham, ficava horas, então eu me programava, eu trabalhava o dia todo, às vezes estagiava durante a faculdade de tarde e de noite fazia faculdade, então eu era muito disciplinada para que a coisa realmente acontecesse. Isso foi uma coisa que eu aprendi também no Bruno Taus, porque, ele sempre dizia que a inspiração quando chega você tem que estar trabalhando, não pode sim, ser tipo assim, eu não vou trabalhar, eu estou esperando a inspiração acontecer. Não, não existe. aham, O desbloqueio é sentar e fazer. Fiz uma droga, ótimo, joga fora, mas tô lá fazendo. Porque na hora que a coisa acontecer e eu tiver uma ótima ideia, vai ser aquele momento que eu já tenho a produção em andamento e vai rolar. aham, Isso é muito legal, porque eu sempre ensinei para os meus alunos. Eu comecei a dar aula por acaso, porque eu não ia dar aula, o professor não apareceu, e eu resolvi dar aula e adorei, né. Fiquei 30 aham, anos dando aula. E esse dar aula também, além da disciplina, você aprende muito, porque todos os alunos têm problemas de resolução do trabalho que estão fazendo. Então isso uhum. é ótimo, porque você não tem só o seu problema, você tem problema de, sei lá, 30 por mês, entendeu? Então é muito legal porque você desenvolve,
com muito mais facilidade o seu potencial, porque você tem que resolver os seus problemas e os problemas dos outros. Ah, os problemas dos outros são dos outros, não vou resolver? Não, porque mais tarde, um dia, você vai lembrar: ah, eu resolvi isso assim, assim, então vou usar no meu, entendeu? Uhum. Isso é muito legal. A visão do geral. Uma das perguntas que nós conversamos, e você disse que ia me fazer, é justamente sobre livros, filmes, coisas assim que, digamos, tenham marcado minha vida, né. Sim, sei. Então eu vou te dizer uma coisa, as coisas que mais me marcaram não tem nada a ver com arte. No Bruno Taus, inclusive, era muito Aham. interessante, porque cada dia que a gente chegava lá, ele fazia, um curta-metragem antes da gente conversar. Então, passava, assim, filmes sobre tartaruga de Madagascar, eh, sabe, coisas, assim, absurdas, e Aham. você, quando acendia a luz, você pensava: "Meu Deus, mas por que mesmo que eu vi isso?". Então, o artista, na verdade, ele se faz pela observação. Uhum. Seja da Tartaruga de Madagascar, quanto um filme sobre Monet. Então não tem um diferencial. Se ele realmente quer ser artista, ele vai ter que ter essa sensibilidade em qualquer momento da vida dele, em qualquer momento de observação, de absorção, né. Entendi. Essa absorção é muito boa. Um exemplo que foi dado também durante esse curso, que eu achei ótimo, porque eu era garota, né, popésima, Aham. e aí ele distribuiu, papéis para todos nós ali e disse assim: "Ah, desenhe o símbolo da Coca-Cola". Gente, na hora, foi um branco, ninguém sabia se o L passava por dentro do C, se o C passava pelo L, não podia colar um do outro. Então, aí ele recolheu os papéis e disse assim: "Tá vendo? Vocês olharam o símbolo da Coca-Cola a vida inteira e não sabem reproduzir, sabe por quê? Porque não, só olharam, não absorveram", entendeu? Aham. Aquilo não É, entrou, né. exato. Então o artista é aquele que olha, mas ele absorve. Uhum. Não basta apenas ver, tá, ele tem que absorver, porque, hoje ele pode não precisar do símbolo da Coca-Cola, mas amanhã, se ele estiver fazendo uma logomarca, alguma coisa assim, ele vai ter essa absorção já interiorizada, entendeu? Então não Entendi. existe, assim, eu não consigo nem imaginar qual seria o livro, o filme ou qualquer coisa que me marcou, marcou tudo, entendeu? Às vezes um filme que não tem nada a ver foi aquele filme que mais me marcou em termos de arte. Né, o olhar de insights, né, de inputs para a sua própria curadoria pessoal, né, ela não está somente aqui, né, nos livros de arte, a gente tem Não, que expandir, não, distopia, são, né, a gente se alimenta de um exato, todo, né, às vezes é a coisa não mais, todo. irrisória, até mais boba, olhar, sei lá, uma formiga no seu prato quando Vai você está dizer tudo. É. aquilo vai te trazer pensamentos, né. No pós-graduação de curadoria, lá do Parque Lage, eu às vezes saía no pau mesmo com eles, que eu achava ótimo falar sobre filosofia, sobre isso, sobre aquilo. É legal, Aham. porque abre a mente pra a visão dos outros, como é que foi a visão nesse período do século tal, ou de agora, mas não é isso exatamente que vai dar um respaldo a você fazer uma curadoria, você tem que ter uma visão ampla, né. Então, quanto mais informação, melhor? Sim. Quanto mais leitura, melhor? Sim. Mas não se prender a leituras específicas, isso é que é o ponto, não se prender a leituras específicas, tentar, digamos assim, ter uma visão, o mais aberta possível, para que você também, a curadoria é importante nesse ponto, que você tenha a abertura de ver a postura, a visão do artista que você está fazendo a curadoria, né. Então, Uhum. para isso, você tem que ter esse além, você tem que ir dentro da cabeça do outro, do sentimento com o qual ele compôs aquela série. Então, selecionar dentro daquela série o que mais, tem significado, dentro do ar do da ligação, da comunicação do artista. Isso tudo é muito bacana. Se você vai fazer sobre um tema, como eu gosto muito de fazer sobre temas, então você tem que diversificar, não pode, fazer uma curadoria toda baseada num só, só barco, só isso, só não. Então uma folha de palmeira, como eu coloquei a Elô Andrade, Aham. uma sombra de uma folha de palmeira é Búzios, entendeu? Mas sem se prender naquela coisa de tem que ser mar, tem que ser azul, tem que ser
céu profundo, tem que ser, entendeu? Barco, tem que ser peixe. Não, não tem, porque aí você tem essa abertura de cabeça, né? Se você se foca numa coisa só, a folha de palmeira já não entra. Já como a gente está entrando um pouquinho no processo criativo, Flori, como é que é no seu ateliê, o seu processo criativo? Como é que você começa? Teve aí os inputs, viu muita coisa. Como é que é esse processo, né? Que vai e vai sair de você no dia a dia? Eu sempre fui muito de fazer séries, né? Uhum. Então eu fiz, por exemplo, a série do tarô, com todas as figuras de tarô, a série As Deusas das deusas gregas da mitologia, enfim, Aham. a série é muito boa para isso. Mas como é que a coisa acontece? Como é que de repente surge na cabeça fazer a série sobre aquilo, né? Então, tem uma história muito boa que acho que depois a gente até, em algum momento a gente vai falar, que eu acho que arte é energia, né? Aham. É uma forma de comunicação e por causa disso é uma energia muito, muito vibrante, né? Então eu estava passeando no shopping, eu estava entre safra, entre uma série e outra, e eu estava buscando, né, a inspiração da nova série. Estou no shopping, numa livraria, e tem um livro em pé, assim, A Deus Interior. Adorei. Escrito por um inglês lá, não sei das contas, e eu adorei, levei para casa, comecei a ler e me empolguei, por que não fazer a deusa interior, que seriam as deusas gregas de várias, né, que também foram romanas, mas gregas, enfim, com várias características diferentes do que seria uma mulher atual. Então, eu Uhum. fiz mulheres atuais misturado com as mulheres gregas, então as vestimentas eram atuais misturadas com gregas, uma visão muito interessante, muito única, Aham. e foi um sucesso. Foi com essa exposição que eu entrei aqui em Búzios. Fui convidada, porque também fiz a série. Outra coisa importante, o artista tem que trabalhar, independente se ele vai ter onde expor ou não. Eu fiz a Aham. série da Deusa Interior sem saber, meu Deus, onde é que eu vou colocar isso? Tem que ser um lugar especial. E aí, logo em seguida, quando eu terminei, estava terminando a série, veio um amigo meu, Carlos Magno, que disse assim: Flori, você não quer expor em Búzios? É em Búzios? Grécia? Céu, mar? Eu achei o máximo. Eu digo, Aham. deusas gregas já tem lugar para expor. Aí foi um sucesso, aquela coisa toda. Por que eu estou contando isso? Porque anos depois, todo mundo me procura sempre assim para resolver a situação. Flori, me ajuda, eu tenho isso assim, assim para fazer, disposição disso, daquilo. Telefonou uma amiga minha, no desespero, dizendo: Ai, Flori, eu ajudo, eu faço palestras, e imagina que o Clube Montelibro cortou comigo da última hora, e eu estou aqui com um palestrante que veio da Inglaterra, e a gente tem assim, um número enorme já de pessoas que eu já vendi o ingresso, e não sei Aham. onde fazer. Eu digo, bom, traz aqui para o ateliê que a gente dá um jeito. Montei tudo, o ateliê era uma casa grande, com uma entrada ampla, e fizemos a exposição lá. Quem era o cara? A palestra era do inglês que fez o livro. E sobre o que era a palestra? A Deusa Interior, o livro que ele tinha Ah, escrito. nossa! Você entende? Aham. Essa volta da energia, Como é eu que estou é? Como é que. Luísa, eu fiz a exposição em 94 e Aham. ele foi lá no ateliê, o quê? Uns 10 anos ou mais depois, né? Talvez 2004, 2000, entendeu? Então, levou 10 anos, mas Aham. ele entrou dentro do ateliê, assim como a ideia dele tinha entrado dentro da minha cabeça. Então, Sim. aí vem a história. A inspiração é muito energia. Uhum. É aquele Tá. momento, se você é uma pessoa produtiva, que está sempre em produção, busca alguma coisa, pode ser um livro, pode ser uma visão que você tenha tido, um filme, uma conversa, alguma coisa que de repente você se instala e diz: opa, isso aí dá samba, então vamos tentar, vamos ter que. E eu sempre fiz dessa forma, a minha inspiração é baseada no dia a dia, e sou muito livre de hoje fazer uma deusa do interior e amanhã fazer uma série sobre o tarô, por exemplo, como fiz. Depois fazer uma série sobre as asas da imaginação. Olha só que interessante, Aham. as asas da imaginação. Eu fiz uma série de 20 e poucas peças numa exposição no Barra Shopping, e foi um sucesso, porque eram as asas, umas eram as asas dos sonhos, outras eram as asas da música, outras eram as asas do amor, outras. Cada um leva a sua imaginação para um lado. Aham. Então, atualmente, né, para chegar ao trabalho de hoje,
nós estamos na série dos personagens, né? Como você chamou, Sim. dos personagens, que são personagens vívidos dentro da nossa atmosfera de cultura, que é Van Gogh, Dalí, Picasso, Frida, enfim. E aí eu resolvi, começou a história com a ideia de que eles eram extremamente autorretratistas. E nós Uhum. estamos na era da selfie. A Sim. história começou assim. Então eu comecei a fazer Dali tirando um selfie, com o celular se derretendo, igual o relógio, Aham. o Van Gogh fazendo um selfie e pintando girassóis ou pintando alguma coisa. Então eu comecei com todos eles, Van Gogh com o iPad, né, Van Gogh com o Picasso na frente do iPad, fazendo Ah, aquelas loucurinhas dele. Então, começou com isso. Depois a história do celular foi se dissipando um pouco. A última foi uma que eu apresentei na Bienal da Argentina, que foi ganhou o prêmio e tudo, que era a Frida e o macaquinho, aquele macaquinho que sempre estava no ombro dela, tirando a foto, o selfie duplo, né? Eu aham. achei assim muito legal, porque teve uma resposta muito legal, muito atual, né? Por ser Exatamente. uma pegada atual, e Uhum. também para dar uma descontração em figuras que são ícones nossos, né? Então, tudo bem que eles tenham aquela seriedade do ícone da arte, mas ao mesmo tempo eu abordei de uma forma mais atual e menos formal, né? Isso foi muito bom. Tem o humor e todo mundo reconhece esses ícones, né? Então, Exatamente. tem a Agora, referência. exatamente. Agora, você tocou num ponto muito interessante. Hoje eu pego vários deles, né? Outro dia mesmo peguei o brinco de pérola, né? Fiz Aham. a moça do brinco de pérola. Você tem que pegar, então aí vai parte da inspiração. A gente tem que pegar o que é de domínio de todos, que você Uhum. não precisa ser nenhuma Mona Lisa, mas pode ter, mas tem que ter aquele reconhecimento. A pessoa tem que bater o olho e dizer, peraí, Brinco de Ferro, eu já vi o filme, já vi não Aham. sei o quê, entendeu? Aquele reconhecimento para que a pessoa se sinta, digamos, participante. Eu acho que a minha arte, a vida toda, sempre foi uma arte interativa, uma arte que não é aquele tipo de arte que você indaga o que é isto, e aí tem que ter Uhum. uma legenda embaixo, como várias coisas que a gente sabe, assim, em termos de contemporâneo, né, do contemporâneo, várias Sim. obras assim que a pessoa tem que ter uma explicação. Não, eu faço, claro que a explicação às vezes é só minha, mas que você tem que ter um envolvimento com aquilo para você, digamos, se apaixonar do jeito que eu me apaixonei em fazer, Uhum. entende? Então, se você já tivesse pensando nessa ponte que é criada da arte, né? Você, a arte e o espectador para fazer aquele triângulo, aquele tripé, né? Porque, na minha visão, a arte termina ali, termina nos olhos de quem vê. Né? Sim, Se não tiver isso, não fechou. é, Aquilo que você tentou não tem. ficou perdido. É, Então você já tenta fazer essa ponte com aham, esse espectador, trazendo algo de exatamente. referência que cada um, claro, que vai bater com a sua experiência, o seu background, vai, né, ela vai ver com os vieses dos seus próprios olhares e da sua vivência. Mas você vai estar ajudando a fazer essa ponte ali para o outro. E ajudando a pessoa, digamos, a despertar essa paixão pela obra, porque o meu trabalho nunca foi decorativo, só quando eu era pequena. Mas Aham, depois que eu me tornei profissional, ele nunca foi um trabalho que eu pudesse chamar de decorativo. Por exemplo, as esculturas, a maioria que eu vendo lá na galeria, você bem sabe, é assim, as pessoas compram com aquela paixão e não sabem onde é que vão colocar. Elas só vão chegar aham. em casa e decidir onde vão colocar, mas elas não têm, isso vai ficar ótimo do lado do meu sofá cor-de-rosa. Não, não é assim que funciona, entendeu? Muito interessante isso, é pela paixão da peça. A paixão pela peça em si vai trazer para o seu ambiente, do que está combinando com o azul do meu sofá, e vou colocar ali. Isso, Né? Tem é, algo mais ali exatamente. que é algo crítico, algo de humor, algo para se pensar, ou para se referenciar, né? Ali que a Sim, pessoa vai ter na vida, no seu ambiente. Porque eu vejo muitas dessas obras realmente decorativas, né, Flori? A pessoa, às vezes, é, pensando em combinar com o sofá,
o jogo de cama, né, ali no seu ambiente, mas quando a gente traz a arte com um olhar de onde já estive na vida, de onde mentalmente já passei pela vida, ou de onde fisicamente já estive pela vida, você começa a criar na sua casa, né, é como se fosse uma viagem de um repertório das suas emoções, das suas reflexões, e você tem ali ao seu alcance, quando você chega cansada, né, estressada do O seu seu dia a mundo, né? O seu universo está dia, ali, né? o seu universo Exatamente. particular, né, em que tem a É, ver com o que você traz para a vida, com o que você quer na vida, com o que você pensa, e aquilo te eleva, né? Não é puramente uma coisa bonita que está ali, mas é o que toca, né? E ali é. se forma um lar, né? E ali você consegue construir, tipo, é um local como nenhum outro que você quer voltar. E a arte, eu acho, Inclusive, sem inclusive fala. dá texto, que eu ia dizer o seguinte, porque eu tenho o feedback das pessoas que levam esses trabalhos para casa e colocam, por exemplo, o Van Gogh em cima do bar, não sei o quê, aí dão uma reunião, aí a pessoa vai ao bar para pegar alguma coisa e dá de cara com o Van Gogh, poxa, me conta aí sobre essa peça. E aí, digamos assim, o cara vai dizer, eu já tive lá no Museu Van Gogh várias vezes, aí quando eu vi essa peça da Fleury, eu não resisti, papapá, é como se eu tivesse Van Gogh dentro de casa. Entendeu? Então, é isso que você está dizendo, é uma forma de você levar para casa o seu universo, né? Então, eu compartilho, digamos, o meu universo com aquela outra pessoa. E para isso tem que ter esse link do conhecimento. Não adianta você fazer um artista, um personagem de um artista que é totalmente desconhecido. Existem artistas que a gente baba pelo trabalho, mas a gente não Uhum, imagina como seja a cara dele, né? Então é bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, você tem truques, por exemplo, meu Magritte. Ninguém sabe qual é a cara do Magritte, né? Se parar para pensar, a cara aham. do artista Magritte, ninguém conhece. Aquela maçã verde, né? Aquela maçã É, verde é a cara do artista, fala sério, né? Então, exatamente. Essa exatamente. aqui. Então, essa é a cara dele. Então, eu percebi isso. O artista, ele se identifica, a imagem que fica, vamos supor, no popular, no conhecimento popular, não é propriamente a cara do artista, mas a visão que o público tem do artista, entendeu? Isso. Então, não adianta você chegar e pintar o Van Gogh exatamente como ele era. Você tem que fazer o Van Gogh que a gente vê no autorretrato do Van Gogh, por Aham, exemplo, né? sim. Senão a pessoa não reconhece, não se identifica, porque a identificação dele é a maçã na cara do cara, é não sei o quê. Então, É o Van Gogh isso é um pouquinho importante. desconstruído, assim como a arte dele, né? Exatamente, meio com a pele meio esverdeada, aquela coisa assim, né. Uhum, Então, na verdade, os personagens que eu faço, eles vão além de um retratar os personagens, eles são dentro digamos, do contexto deles, mas que uhum, interagem com o nosso contexto de conhecimento sobre eles, né. legal. Isso é legal. E a gente vê, Flori, você falando muito em escultura, né? E como é que é, assim, a escultura, o que que ela significa para você? Você começou na pintura, depois Não, você foi comecei no para a escultura, desenho. Eu fiquei 10 desenho, anos no desenho. tá. Depois, e foi muito bem sucedido, o desenho foi onde eu ganhei mais prêmios, assim, Ah, legal. internacionais, e também o Salão Nacional, né, recebi Uhum, prêmio no Salão Nacional, recebi 2 anos seguidos prêmio Salão Carioca de Desenho, enfim, eram salões que antigamente eram fortes, era um reconhecimento, era uma forma de você denominar onde é que você estava dentro do universo de arte no Brasil, né, enfim. uhum, Depois eu passei, meus trabalhos de bico de pena cresceram muito e eu passei para pintura, né. uhum. Foi quando eu descobri o airbrush. Eu descobri o airbrush numa viagem que eu fiz, o aerógrafo, e percebi que eu nunca tinha visto aquilo. E olha que eu, Aham. né, ralava de exposição em exposição, e nunca tinha visto aquela coisa, né, novidade, não sei o quê, e trouxe para o Brasil. Eu A trouxe para o Bra canetinha, né, que a o tinta Hans Donner sai na eu, pressão. Hans Donner e um outro cara chamado Felipe, que saiu do mercado, que Aham. trouxemos o airbrush para o Brasil. E logo de cara, eu e o Hans Donner tivemos uma discussão séria, porque eu ia levar o trabalho para o lado arte
e ele ia Aham. levar o trabalho para o lado propaganda e design, tá? Então, que fazia toda a diferença, porque a forma dele fazer era com aquelas máscaras, você põe a máscara, espresa assim, tira a máscara, né? O Ah, meu entendi. não, era como se fosse um pincel passeando pela tela, enfim. Uhum. Técnicas diferentes, abordagens diferentes, temas diferentes e forma de apresentar diferentes, porque eu queria eram exposições, enfim. Então eu fiquei mais 10 anos, né, mais 15 anos só na pintura, que foi Uhum. a época, digamos assim, de maior retorno financeiro que eu tive, porque realmente o airbrush, por eu ser uma das poucas, eu fazia capas de discos, eu fazia qualquer coisa que Legal. viesse na cabeça, com o airbrush, né, e muito rápido, porque eu tinha muita prática, né. Aham. Mas essa prática extrema acabou que não me fez bem à saúde, porque eu trabalhava tipo 8 horas por dia no spray, né, e absorvendo minha própria respiração dentro da Uhum. máscara. Então não me fez bem, o médico me aconselhou a nunca mais, usar o spray, e aí Nossa. eu fiquei assim sem pai nem mãe, de repente, É. mas como? E como É, assim? Como como? assim eu não posso mais Tira o seu pintar? pincel da Filho, mão, poxa. não, pelo amor de Deus, né. E aí eu nessa época já estava começando a me interessar pela escultura, já estava num curso até de escultura, e estava fazendo as 2 coisas paralelas, pintura e escultura, e aí eu me joguei Uhum. muito na escultura. O que é escultura é completamente diferente. Eu costumo dizer para os meus artistas que a gente usa um lado do cérebro para a pintura e outro lado para a escultura. Não é a mesma Exatamente. coisa. Não Aham. é a mesma, porque ele é totalmente tridimensional, totalmente intuitivo. Você pega um pedaço de barro, coloca na frente da criatura e começa a apertar até formar alguma coisa. É puro, se você parar para pensar. Mas Sim. e não, e tem, assim, coisas interessantíssimas. Por exemplo, você é pintora. Encarar Aham. uma tela em branco é uma loucura. Sim. Aonde que você vai dar o primeiro traço, né? Já na Exatamente. escultura, você não erra, você Aham. modifica, você não tem erro. Você apertou de uma forma a mais do que não devia, você desaperta. Então não tem essa coisa do errei, vou começar de novo. Não tem. Vou apagar e começar de novo. Não tem. Você tem uma sequência, assim, de da produção acontecer, sem esse medo, esse Uhum. bloqueio, né? Você aperta aquilo, fatalmente, mesmo o aluno que nunca pegou na argila na vida, se ele apertar aquilo, é que nem nuvem no céu, vai parecer com alguma coisa. E aí Aham. o professor está por trás e diz assim: "Ih, saiu um Ih, elefante". Aí a é, pessoa um diz: "É cachorrinho. mesmo, é um elefante". Aí a pessoa vai e termina o elefante, entendeu? Aí começa a buscar, o consciente dela começa a Falou. buscar onde é que vai ficar a orelha, onde é que vai ficar a tromba. Mas, na verdade, é uma indução, né, na aula, é assim, é Aham. uma indução, é tipo assim, passou uma nuvem no céu. "Ih, aí, não parece um pato?", entendeu? E aí você a escultura, ela tem essa energia, como eu estava dizendo, uma energia muito próxima, né, é muito, Isso, digamos assim, a digital do artista, né. E exatamente. também tem um lance, assim, muito esotérico, que é você plasmar materialmente uma ideia que era virtual sua, né, mental, né. Sim, Pra sim. mim foi muito complicado, porque o meu maior sucesso nos 15 anos de airbrush era justamente a luz e a transparência. Meus Uhum. trabalhos eram adquiridos por conta da luz e da transparência. Quando eu encarei a argila, não tem mais essa da luz e da transparência. Aham. Sim. O artista, bidimensional, ele escolhe da onde vai vir a luz que está batendo no rosto, ou que está batendo no barco, ou que está batendo lá. O escultor, ele faz. A luz vai ser a luz do ambiente onde a escultura for ficar. Sim, é. Aí pode trazer diversos efeitos, né. Exatamente. Então isso tudo, por isso que eu digo, são lados opostos do cérebro, não é a mesma forma de extrair, digamos assim, uma imagem e conceber aquela imagem materialmente, é completamente diferente. Você tem, né, o X e o Y ali na sua tela, né, você tem a tela em branco, você quer tirar o branco, você coloca qualquer coisa, vai por cima e vai fazendo. Quando você coloca o Z,
que a tridimensionalidade, realmente, como você falou, é outra a questão de as A questões cerâmica queimada, Fernanda. as questões de pilares, né, da obra também entram em outro plano, né, como você Sem falou. dúvida. Aí você vê, né, as sombras, e aí você está falando de até contraste, você está falando, né, do peso que tem, da composição que tem. Você dá de uma forma completamente diferente e as regras mudam muito. Eu, quando Muito. comecei a esculpir, é, foi um desafio muito grande, né? É um desafio para todo artista que está no X e no Z, né? Enfiar, No né? Y, né? O Y, né? É. Que é o Z, Aham. é muito complicado, mas É. essa questão que você falou da energia, eu acho que é palpável para qualquer um que esteja Sim. começando como hobby ou começando, né, como de forma um pouco mais séria. Todo mundo acho que remete a Ghost e tá lá, né? Acho que é a referência mais que É. vem à mente de todo Romântica, né? mundo, mas Aham. aquela coisa de você realmente entrar em aquela mão suja, aquela água e aquela textura, te levar a outro plano de Sem pensamento dúvida. e de simbiose com o que você está realmente produzindo é muito forte, né? É Muito forte, muito um forte. pouco A diferente da interação entre o artista é muito próxima. E tem uma coisa muito interessante também. A tela, você adora, você, nossa, às vezes você nem quer vender aquilo que você fez, toma um carinho especial. Agora, Aham, a escultura tem uma característica meio filho. É sua, uhum, é posse, você pega, você põe de encontro ao peito. Olha, você não imagina a diferença que eu aham, visualizei isso durante os 30 anos que eu fiquei dando aula, da diferença entre você levar uma tela para casa, casualmente, você pega a tela e leva, do que você aham, abraçar uma escultura e levar para casa. Você não aham, tem noção. É muito é, interessante. E quem compra também. Uma vez eu estava até levando para a Bienal da Argentina um Salvador Dalí, quando um aham, louco ficou assim desesperado pela escultura, e eu fui lá, e aí eu dizia para ele: não, não vou, não vou, não vou aham, vender, não vou vender. A mulher dele, aquela velha piada, né? Ela falou assim: não, você não vai vender? É Banco do Brasil ou Itaú? Tipo assim, né? já começa a negociar e aumentar o valor, né? É, é. E aí foi muito engraçado, porque eu não conseguia arrancar da mão do homem para embalar a peça, porque ele se abraçou, e ele era um bambambam, um cara rico pra caramba lá de Brasília, entendeu? E ele se Aham, abraçou no Dali, e a mulher dele dizia: larga, deixa ela embalar. E ele não largava. Se fosse uma tela, ele não estava assim, entendeu? É é, muito interessante a familiaridade que a peça tridimensional toma em relação ao ser humano, porque é é, tridimensional também, então vira um filho, né? É bem é. interessante, Não tinha interessante. pensado nesse É, sentido, né? Mas realmente, eu cheguei a fazer na minha aula de escultura alguns cachorros, né? E aí eram bulldogs, e todos os bulldogs eram chamados Brunos, e depois era uma outra raça bem orelhuda, assim, que eram os Alessandros. Mas todo mundo que vem aqui em casa ou vem no ateliê, eu já vendi Bruno, Alessandro e tal. Mas olha, e começa a fazer um carinho, como se fosse um cachorro. exato. Começa assim, esse é É, qual? Eu falei, esse é o Bruno. E começa a fazer é. o carinho. Eu falei, gente, mas, né, Viu? como É essa assim? afetividade. Essa É, afetividade é comum. Você não vê é muito. Todas as pessoas, ninguém quer tocar nas pinturas em museu nem nada, mas se for uma escultura, tem até marca de tanto que as é, pessoas tocam, né? É. em diversos locais. E Florinha, você comentou agora em diversas exposições que você fez. Você falou Argentina, você falou Paris, e agora você está indo para a Bienal de Versalhes. Fala como é que é essa Sim, experiência então, internacional e a importância é, também para o artista ter essa experiência é, internacional. é muito importante. Bom, eu há muitos anos exponho fora, Nova Uhum, York, Paris, Mônaco, vários lugares, a Bienal da Argentina. E depois da Covid, né, da nossa uhum. parada, né, de viagens, eu dei uma parada e outras coisas aconteceram também na minha vida e deu uma parada. E agora eu tive esse orgulho de ser convidada, né? Convidada para essa Bienal de Versailles. A Bienal de Aham, Versailles não é uma Bienal tão grande quanto é a de Buenos Aires,
A de Tá. Buenos Aires eu sou inclusive curadora, normalmente quando vou eu levo 15, 20 artistas Ai, para legal. compor para compor a o lance da curadoria do escolha dos brasileiros para a Bienal. Aham. Essa é uma Bienal ainda em desenvolvimento, pequena, em termos de espaço, assim, em termos de número de obras, mas muito primorosa, muito bem escolhida, a curadoria é bem bacana, bem selecionada. E fica num local muito interessante, que é Versalhes, né. E não fica dentro do chateau, ele fica fora, nos portões do chateau, em frente aos portões, tem uma Uhum. praça. E nessa praça, eles transformaram os prédios da praça em galerias de arte. E em Legal. volta ficou aqueles correr de restaurantezinhos, com os toldinhos, Aham. aquela coisa toda, muito turista, muita pessoas do mundo inteiro. Então, está sendo, digamos, um polo, uma visão de um local muito interessante para se fazer exposição. E a visão dessa moça foi, ela é brasileira, mas já mora lá há 40 anos, de fazer essa Bienal, já vai para a sexta edição, ou seja, 12 anos Uhum. atrás ela começou, e Legal. está num crescimento muito agradável, né. Ela veio participar, através de uma outra curadoria da Liesel Rosas, que fez o curso de curadoria comigo, a Liesel introduziu, Lúcia, dentro do circuito Arte Búzios, né, e a Uhum. tela dela vendeu logo, a canvas dela vendeu logo, porque ela se interessou pela história de ser uma canvas, então ela podia mandar de lá o trabalho dela, Aham. né, uma coisa que a gente já sabe. E aí com isso ela conheceu meu trabalho, e aí fez o convite, né, e aí eu na mesma hora aceitei, e estou muito interessada em ir. Qual é a importância de participar dessas coisas? Primeiro, você tem uma interação com artistas de outros países, você tem uma interação com o que está acontecendo em termos de arte dentro Uhum. do seu de outra esfera, né? Europa, enfim, na América e tudo, você tem uma noção de técnicas que estão sendo usadas, etc. Essa é uma Bienal que a gente chama que não é uma Bienal congelada, contemporaneamente falando. Ela não tem as correntes da contemporaneidade, onde você só pode colocar aquelas coisas loucas. Não, não é. Não, não é que eu seja contra o contemporâneo, sou muito a favor. Mas o meu único senão, e eu dizia isso durante a pós-graduação, é o conceito de que, ao lado desse contemporaneidade que necessita de uma explicação para o entendimento, ao lado tem que ter também o trabalho do artista que, com seriedade, está lançando imagens e ideias novas, mas que não são dentro do congelamento contemporâneo. Não sei se você entende o que eu estou tentando explicar. Por exemplo, eu Uhum. acho que a Bienal de Veneza ela é ótima, porque ela permite essa ambiguidade. E, às vezes, certas feiras de arte, às vezes a própria base, às vezes são muito rígidas de só colocar aquele tipo de trabalho tido como contemporâneo, né. Uhum. Então, já em Veneza você tem muita coisa que até remete ao figurativo, etc e tal, com proporções gigantescas ou então com ideias novas, e aí o artista tem a possibilidade de interagir. A Bienal da Argentina é assim como tem coisas doidésimas, tem coisas também que você tem a interação, figurativa ou enfim, do entendimento, vamos chamar assim, e essa também caminha para essa situação. Então eu acho que é uma oportunidade da gente, eh ter essa vivência. Eu costumo Uhum. dizer que essas feiras de arte são a Disney dos artistas. Ah, Você sim. passa 3 ou 4 dias dentro daquele ambiente e parece, assim, que você está na montanha-russa da Disney. Você fala com gente da África, da Indonésia, da não sei quê, e troca ideias, mesmo que o cara não entenda o que você está dizendo, ele mostra o que ele está fazendo, a técnica que ele está usando. É é um crescimento enorme. Não, a gente chama de feira de arte, embora eu já tenha vendido, né, nessas feiras, mas a intenção mesmo do artista que vai é interagir e receber, digamos assim, essa quantidade absurda de informação que é necessária. A gente não pode só ficar dentro do quartinho ali produzindo, você tem que ter uma amplitude, né, aquilo que nós estávamos falando da absorção.
né, sim. para que aquela produção aconteça. O trabalho do artista, ele é muito solitário, né? Eu tô aqui no meu ateliê, eu fico sozinha, pintando, ouvindo música, palestras, etc. No máximo, eu tô numa aula em que ali eu congrego naquele momento, chamo algumas pessoas, mas no dia a dia, no fazer artístico, né? O escritor tá ali com a sua caneta, seu computador, o pintor tá com a tela em branco, começando a desbravar, o escultor está lá com a sua argila ou o seu material, e essa saída, tanto a saída para você ter inputs, para você começar a pensar, quanto a saída de você conhecer novas obras, saber o que está no mercado, saber o que as pessoas estão fazendo, o pessoal lá da África, da Indonésia, da China, tá, né, como é que estão os processos criativos aí pelo mundo. Quando você foi falando, Flori, quando você falou parque de diversão, era realmente o termo que eu utilizei para definir a minha emoção quando a primeira vez que eu fui na Art Basel de Miami. Eu sempre tive vontade de ir. Fui a primeira vez em 2018, minha irmã se mudou para lá, para Miami. Eu fui visitá-la ao final do ano e eu cheguei numa sexta-feira. E era cedinho, né, no aeroporto. E eu falei com ela: olha, Dani, eu vou colocar as minhas malas em casa, vou tomar um banho, eu vou comer. E você me desculpa, mas eu vou na feira. Vou ter 2 dias, porque já ia terminar. Eu vou ter 2 dias. Minha vida inteira eu quis. E se todo mundo quiser ir comigo, todo mundo vai. Mas se não quiserem, eu vou desbravar essas feiras. Depois a gente vai aproveitando a gente, matando a saudade. Flori, todo mundo quis ir comigo, né? Todo mundo quis ir. Mãe, pai, todo mundo. E aí eu vou no meu ritmo, porque é um parque de diversão comigo. Quando eu cheguei, eu chorei. Eu literalmente, eu chorei. Emociona. Eu peguei um mapa, eu olhei, eu falei, gente do céu, não vai dar para fazer num dia só? Não vai dar para ver tudo. Esse mapa gigantesco aqui. E eu comecei a chorar e todo mundo, o que está acontecendo? Eu falei, é uma Disney. É como se o Mickey estivesse ali na minha frente, é a Disney, pronto. E você vê que em Miami, quando tem a Art Basel, é a cidade inteira. Tudo. A Art Basel é uma... Você sabe que eu não fui, né? Não fui, estava até me programando. Eu me programei, mas aí a minha netinha estava para nascer e eu não fui por conta da netinha. Mas nesse ano, se Deus quiser, a gente tem que programar, porque assim, Art Basel é uma feira. Tem 10, tem muitas feiras. Tem a Pina... O nome é Woodland, não. Como é que é o nome do bairro? Ah, sim, que tem os grafites. Tudo. Todos estão interagindo. Tem a então, assim, Miami, tem tudo, né? Exatamente. Que você falou, é a parte turística, então você vai beber daquela fonte de uma forma que não é uma exposição, uma feira que está acontecendo. A cidade respira. Né? Você vai na esquina, são as galerias abertas, tudo. E eu achava, em 2018, eu vou na Art Basel. Aí eu descobri que a Art Basel é uma. Tem a Context, tem a Arte Miami, tem a Pina, que é de artistas latino-americanas, tem uma de fotografia. Tem Art Expo, tem tudo. Tem Scope, tem... Nossa, você fica... Para você fazer tudo é uma loucura. E realmente... Não consegue fazer tudo. Não consegue. Você vai selecionando ali, você vai na parte dos grafites, que tem ali também uma exposição dos grafites, você vê tudo, né? Artistas brasileiros também. E o legal que você falou, você conversa. Você pega o galerista, você conversa, né? Você começa... quais são as artistas? Qual é o forte desse? Está saindo, não está saindo? O que está vendendo? Como é que no seu país, como é que está? O que se sente do mercado? E ali fica uma escola, né? Um aprendizado para você, em que você pega um pouquinho de todo mundo. Então, esses momentos, para o artista, realmente é parque de diversão. É você estar num local que você, cara... Aquilo é mais do que, às vezes, um curso, é uma escola que vai abrir sua cabeça para técnicas diferentes, para formas de possibilidades. Exatamente. Materiais, né? Mas aí eu te pergunto, você com a sua experiência, de já tendo participado de várias, para o currículo do artista, qual o
peso que você sente da experiência, dessa mostrar o seu Então, trabalho internacionalmente? a experiência do artista é uma e o currículo Sim, é outra, tá? sim, exato. Então, eu acho que em termos de experiência ele vai ganhar pra caramba e currículo também, porque o currículo Uhum, é o quê? É o que o outro vai ler ali e vai: essa daí já expôs em Mônaco, já expôs em Paris, já expôs em Nova York. Então é importante para quem vai adquirir a obra ou quem está admirando o artista, ver que aquele trabalho dele não ficou só no reduto da própria cidade, que ele cresceu e que ele mostrou já esse trabalho, outros olhos, né, além uhum, mar já viram. Isso é sim, importante, eu acho que currículo é sempre importante. Acho que currículo é importante, certificado em todas as posições que você participa é importante. E está se legal. mostrando muito isso agora nesses editais, nessas coisas. Eu plantei aqui em Búzios, porque aqui em Búzios ninguém dava certificado de nada. Aí eu comecei a dar certificado de todas as exposições coletivas que eu produzia aqui dentro, junto à prefeitura, mesmo lá na galeria, coletivas, né, salões e tudo. Aham, E as pessoas viravam a cara, por que que eu estou ganhando isso? Tipo assim, um aham, diplominha? Aí eu digo: sim. "Não, você guarda". Aí, o que eu recebi de agradecimento depois, porque cada vez que você se instala em algum edital, alguma coisa, você tem que provar, você tem que mostrar certificado de participação em várias coisas nos últimos 5 anos, nos últimos Uhum, 3 anos, né. E como demonstrar isso se você não tiver passado por essa história do currículo? É entendi. importante para uma formação profissional. Não é importante individualmente, assim, intimamente, o importante é você ter ido na feira, é ter trocado todas as ideias. Mas em termos profissionais, se você quiser dar continuidade, você tem que ter a burocracia e eu acho que currículo e certificados é uma burocracia muito importante para a gente. Vai formando formalmente o seu currículo Isso, ali. A pessoa que depois bate. Eu entrei no seu site, eu pesquisei o seu currículo antes do nosso papo, eu falei, deixa eu ver aqui, né? Aí vi Mônaco, Paris, Argentina, coisas que até eu não eu sabia, né? Livros que você, né, escreveu e participou. é, Então, tipo, é é, interessante que você fala, cara, realmente uma artista que teve uma participação ativa, nacional e internacionalmente, em diversos meios, em publicações. Então, você sente que, se eu adquirir uma Flori Menezes, você sente o peso daquilo, né? Você sente, tipo, cara, é sim. interessante no viés também de quem está adquirindo a obra, de ver que. Exatamente. Ó, aí fala a galerista, a curadora, que é muito importante você a diferença entre você vender uma obra que tem o artista tem continuidade de produção e vender uma obra que eu chamo de obra casual, que é linda, maravilhosa, mas o artista faz uma por ano, entendeu? É Falei. bem Aham, diferente, é bem diferente. Então o artista, o curador, o galerista, ele sempre vai dar preferência àquilo que ele sentiu, não é que ele: "Ah, me dá aqui, quero ver o seu currículo", não é isso, mas ele tem que tá. sentir que aquilo não veio assim, ontem eu sentei e comecei a ser artista. Porque nós sabemos que no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, tudo é muito fácil, tudo é muito computador, etc e tal. Então, o que acontece é que as pessoas se sentem artistas com 1 mês ou 2 de experiência. Isso é uma loucura, porque é a mesma coisa que Uhum, dizer que um médico vai se formar no primeiro, segundo semestre de medicina. Não é assim, entendeu? A pessoa realmente ela já pode ter todas as características, né, como eu desde sim. garota tinha, de possibilidades, de habilidades e tudo, mas o profissional, a formatação de um profissional, ele leva muito mais tempo e requer uma produção contínua, né? Uhum. Então, o curador e o galerista, ele sempre olha para essa produção contínua como sendo uma coisa muito a qualidade da expressão e tudo é muito importante. Não adianta ser, assim, pontual, né. De e para permanecer, né, Flori, agora a gente está falando um pouquinho disso, né, uma produção contínua, você vê um currículo aí se desenvolvendo, não ser uma coisa pontualidade, mas ter uma sequência, mas o que que mais faz um artista Permanecer. que você começou o nosso papo falando: "Nossa, 40 e poucos anos", né, É. encheu os olhos e você fala: "Cara, é uma jornada". O que que faz, perdurar? A coisa que faz qualquer um em qualquer profissão, a
a experiência unida com a persistência, né. Eu sou uma pessoa Uhum. extremamente persistente em tudo na vida, o Sim. que causa é o meu maior defeito e a minha maior qualidade, porque a persistência, em excesso vira cabeça dura, né. Aham. Mas a persistência numa dosagem bacana é o que faz a continuidade. Então, na verdade, é assim, é a paixão pelo que você faz, é você fazer e ter ao longo da vida reconhecimentos que te entusiasmam de dar continuidade, é você ter um ambiente, por exemplo, eu tenho a sorte de ter uma galeria, então eu quando faço uma obra, eu já sei que ela vai para a galeria, entendeu? Eu já tenho a clientela, então tem toda uma história em volta que não é só mais persistência, persistência existe sempre, as pessoas acham que é muito fácil. Começar é a parte mais fácil, a persistência da continuidade é que é o difícil em qualquer profissão. E Uhum. hoje em dia nós estamos vivendo muito aquela história do efêmero, né, da coisa que passa Sim, rápido, você exatamente. não vê mais de 1 minuto de vídeo, já acha chato, já muda, já vira. Então, nós estamos vivendo uma época muito difícil de manter a persistência. Um Mas não só artista isso, eu né, vejo Flori, assim, artistas tipo, a dia e pessoa quer meio. também uma fama ou um reconhecimento imediato também, né. Não Então, só isso aquelas que eu estou coisas tão dizendo, o rápidas. imediatismo de É, agora. É, isso não acontece, a pessoa aí começa a se autossabotar, se exato. auto, né, pensar: "Ah, então não sou bom o suficiente, porque isso não aconteceu em Não, 3 meses", não, né. exatamente. Então sim. Aí é que a persistência está sendo difícil de ser, Uhum. digamos assim, feita ultimamente, quer dizer, na nossa era agora atual do digital, porque tudo é Sim. muito para ontem, né. Então, É, eu vivi isso numa época, no século passado, onde eu trabalhava com agências de publicidade, essas coisas tudo, era tudo para ontem. Então era aham. aquela coisa, assim, uma loucura, né. Eu trabalhei para Souza Cruz durante anos, fazendo aqueles cartaz de como é que é? De liberdade, de moto, de o sucesso, né, tinha aquela coisa do o sucesso. Então, Hollywood o sucesso, né, eu fiz toda aquela coisa, e eu percebia como tinha que ser a pressão do para ontem, né. Sim. Hoje em dia, eu já vejo essa pressão para ontem em tudo, não é só na publicidade, é tudo. Você para você bota numa galeria, a pessoa já acha que se colocou lá, e em 1 ano não vendeu, é porque é horrível. Sim, porque às ve eu dentro da minha, experiência, eu sei de obras, até minhas, que ficaram às vezes anos ali, mas, às vezes a pessoa nem "Ah, que lindo", coisa e tal, mas não pergunta o valor e tudo. De repente, minha filha, entra alguém enlouquecido e olha Aham. para aquilo e diz assim: é Te exatamente isso que tenho eu que quero". levar. Não, Aham, é uma coisa, assim, de doido, né, aí é aquela história da energia. Agora, se aham. você não persistir em mostrar, você você perde a oportunidade daquela criatura olhar, ver e levar, entendeu. Então a persistência tem sido muito difícil para todo mundo, mas precisa. Não só na arte, como em qualquer coisa, né, em relações, em tudo. A gente sabe que a persistência está sendo deixada negligenciada nos últimos anos, né. E olhando agora para o futuro um pouquinho, Flori, a gente vê muito assim, muita informação de tecnologias novas, né? Realidade virtual, realidade aumentada, NFT, blockchain, metaverso, essas novas tendências que tiram a gente da mão na massa muitas vezes, né? E É. colocam a gente em frente a um computador, a uma tela, nem que seja fazendo a modelagem 3D de uma impressora 3D que vai imprimir uma escultura, né, no futuro. Como é que você vê a arte ou a sua arte com essas tendências? Na virada do milênio aconteceram 2 coisas interessantes comigo. Aham, Uma que eu encontrei com o Fernando Barata, que sempre foi um amigo meu desde a infância, e ele está em Paris já há muitos anos trabalhando, aham, e era assim, assim, na entrada de um cinema, e ele disse: "Olha, imagina, eu agora sou artista do terceiro milênio, não pego mais no pincel, é só no computador. E aham. você?" Aí eu, com a mesma animação, respondi: "E para o primeiro milênio, pego na massa, na argila, na terra." Foi muito engraçado, a gente teve acessos de riso, né, toda vez que eu vou a Paris ele vai nas exposições e tudo, porque teve essa divergência, ele foi para o terceiro milênio e eu voltei para o primeiro.
Aham, Então, nessa virada do 2000, me pediram para fazer um artigo numa revista bacana da época, que era sobre essa minha expectativa do próximo milênio em termos de arte. E aham, acho que tudo que eu disse ali está acontecendo realmente. Acho que não só a humanidade, como a arte, está se tornando virtual. Isso é ponto. Minha amiga, isso nós estamos mais tempo no celular e no computador e qualquer coisa sim. assim do que vivenciando. Uhum, E o virtual, acho também que tem alguma conspiração aí por trás, porque, por exemplo, quando eu era garota, fui numa dessas lanças assim, lá nos Estados Unidos, conheci a holografia. Aí eu cheguei em casa, né? Cheguei no Brasil e disse, mamãe, maravilha, holografia, daqui a pouco Tarcísio Meira vai estar no meio da sala com você, conversando com você. Ela, sabe, foi muito legal, porque a gente percebeu aham, ali a, digamos, a história da holografia, o que poderia acontecer. E não sim. aconteceu. Aí, quando chegou em 79, isso foi em 75, em 79, vê se eu continuo falando para ver se eu ouço você. Tá, Fala, tô te ouvindo. Alô? tá, eu não estou. Acho que Tô acabou a ouvindo. bateria do fone. Mas, Ah, enfim, em 79, quando eu cheguei lá em Nova York, já tinha um museu de holografia. aham, Museu. Aí fui a nossa, Paris, museu de holografia. Você sabe que ambos já fecharam? hum, E eu achei assim muito estranho, porque a holografia passou a ser um negocinho que bota no cartão de crédito ou alguma coisinha assim. sim. Agora ela está retornando com alguns aspectos de shows, de algumas coisas, Shows, de isso, algumas funções. Mas exatamente. então, eu acho que o nosso caminho, tá ouvindo? Oh, desculpa, eu Tá recebi ouvindo? uma ligação aqui, caiu, vai. Aí o caminho nosso vai ser esse, vai ser Aham, virtual, vai ser, arte holográfica, vai ser, computador, digital, tudo. sim. Acho que sempre vai ter espaço para arte, material, para as Uhum, esculturas, você mesmo diz: "Ah, você tem que projetar para aquilo, para a máquina, para o computador, fazer tridimensionalmente aquilo". Então sempre vai ter a construção mental, mas na uhum. verdade o que importa é o objetivo final, e esse objetivo final, acho sim que vai ser totalmente virtual dentro do nosso próximo desse nosso século, eu acho que vai ser. Que bom que eu estou vivendo agora, né, que eu posso curtir isso, porque realmente mas eu sou apaixonada por tudo que é virtual, né, eu acho, assim, o máximo, porque eu vejo nisso o futuro da arte, eu vejo realmente. Ai, que bom. É assim, eu acho que, a gente veio de uma geração em que a gente viu o início de grandes ondas, né, e quando a gente participa desse início, igual no mar, né, você tem a possibilidade de ficar, lá em cima, né, da onda. Se a gente conseguir visualizar, conseguir entender, que realmente esse é o futuro, né, porque tem gente que fica relutante e por mais que tenha a mão na argila, às vezes não consegue ver que realmente as coisas estão caminhando para um outro lado. Se você vê o tempo que você fica no celular, vendo lá a métrica, você fala, gente, já estou passando, eu já sou quase virtual, porque o meu dia tá muito lá. Eu que trabalho, né, com o YouTube, com o Instagram, com não sei o que, eu vejo que o meu horário está muito alocado no digital, né? Eu já estou quase que vivendo lá. É, E você negar essa tendência, tipo, é uma coisa que não dá, você se cegar. Hoje, existe o papel, mas o papel naquela época atrás, em que falavam, né, estava começando os celulares digitais, as pessoas falavam: "Ih, o papel não vai existir". Vai e existe. vai sempre existir. Vai sempre existir, só que com outra proporção, de outra forma, mas vai existir. A fotografia impressa está aí, existe, mas com outra proporção, coexistindo de uma outra forma, né. Então acho que esses novos tipos de arte vão existir e os antigos, mas de outras formas, com outros significados ou pegadas diferentes, né. Eu acho Me que ver isso é uma coisa que já é importante, né, pra gente entrar num outro momento. legal, legal. E É isso. Flori, vamos entrar agora nessas rapidinhas, as perguntas, assim, ao final, pra gente ter dicas e referências suas.
Queria te perguntar, assim, se você pudesse sentar para tomar um cafezinho na sua galeria, com aquelas pessoas especiais, quais seriam, assim, de 3 a 5 pessoas que você gostaria, pode não estar vivo, né, pode já não estar aqui com a gente, mas que seriam as 3 pessoas que você gostaria de sentar, tomar um café e passar uma tarde trocando ideia sobre arte, sobre curadoria, sobre eventos, né, de arte? É uma pergunta cruel para fazer para mim, porque eu acho, assim, que os meus maiores ídolos em termos de arte eram loucos, literalmente. Aham, Imagina você sentar para conversar com Van Gogh, impossível, né, ele ia acabar cortando a outra orelha, eu também. Então, conversar com o Salvador Dalí, impossível, né, um egocentrismo absurdo. Conversar com Gustavo Klimt, né, que é um dos meus ídolos, completamente maluco. Então, esse sentar e conversar, eu aham, acho que, na verdade, eu converso com a obra deles, e não com a pessoa deles, tá. aham, Acho que a obra deles conversa comigo e vai conversar com todo mundo por muitos e muitos séculos. Mas eles, como pessoas, de repente, não seriam tão agradáveis de serem de conversar. Às vezes, eu, como galerista, você sabe que a gente encara uns artistas difíceis, né, bem aham, difíceis. E eu brinco com o Fernando, eu digo assim: imagina um Van Gogh aqui entrando e discutindo comigo por causa disso, daquilo. É um excelente artista, então deixa, se o cara é doido, não importa, se o trabalho dele é bom, vamos colocar, entendeu? aham. Você entende? Então, pessoalmente, eu não conversaria com ninguém não. O diálogo não seria com o artista em si, seria com a obra, com, né, com a obra como um todo, como um conjunto, né. Tá. Legal, legal. Eh, Se você pudesse citar 3 livros ou filmes ou documentários que seriam Já falo, indispensáveis. não seriam, não Não citaria seriam. jamais, É? nunca. É, Tá bom. total. É para ver tudo, é para ver tudo. Pra Não ver se tudo. esqueça da tartaruga de Madagascar, é tudo, você tem que ver tudo. E para quem está começando agora, como artista, Flori, assim, qual que seria um conselho que você daria e que teria sido fundamental para você no seu início? Eu acho que o conselho que eu recebi de quase todas as pessoas de saber realmente o que quero, de buscar a individualidade. Eu acho que a Uhum, maioria dos artistas, o erro dos artistas que começam, seja qual for a técnica, é querer imitar os outros artistas. E, entendi. na verdade, o artista só é reconhecido, só se destaca na hora que ele consegue uma individualidade, na hora que a pessoa olha e diz assim: isso aqui é Flori Menezes", e não poderia, entre aspas, ter sido feito por outra pessoa. Então, eu Entendi. sei que é difícil? É difícil. É É. difícil para um escritor, é difícil para qualquer artista ter a sua individualidade, mas ele só vai encontrar isso naquilo que eu te falei, na visão geral da vida e se conhecendo. Tipo assim: "Ah, você nunca fez análise? Minha querida, faça se você quiser ser artista", porque você tem que Aham, ter uma noção interna da sua vivência. Eu, quando fui a primeira vez no Bruno Taus, ele me perguntou: "Você pinta essas coisas, esses casarios, favela? É muito bonito, mas você já entrou numa favela?" Eu disse: "Não". Imagina, uma aham, menininha de Ipanema, né. Eu digo: aham, "Não, nunca entrei numa favela". "E você pinta favela? Por que se você nunca entrou numa favela?". Aquilo me bateu, assim, achei ótimo, porque eu achava bonito de longe, vendo, né, mas nunca tinha entrado. Então, eu não tinha vivenciado aquilo que eu estava produzindo. Então, a minha dica é essa: você, para se dar bem, você tem que saber se conhecer, para poder uhum. realmente ter a sua individualidade e se mostrar como um diferencial na arte. Se você quiser ser algo parecido com fulano de tal, ou melhor, ou baseado em, esquece. Entendi. É muito difícil para o artista realmente, como você falou, né, Flori, assim, a pessoa bater o olho e falar: "Cara, esse aqui é um fulano de tal", independente de onde ele esteja, se ele está numa fotografia, se ele no suporte que ele esteja usando, mas que a pessoa consiga ali identificar: "Poxa, aquilo ali é um Klimt, aquilo ali é um Van Gogh", ele pode estar em qualquer lugar, aquilo ali é um Van Gogh. Essa identidade, visual
é muito importante. Isso que você falou realmente ressoa, porque você tem que ter o skin in the game, né, quer dizer, a pele em risco. Você não vai falar da favela se você não vive na favela, você não teve aquela experiência, você não vai falar de depressão se você não passou um processo de depressão, você não vai, né, falar a história dos outros, você vai contar a sua. Para você contar, você tem que se conhecer. É um mergulho mais para dentro, né. É isso aí. Legal. E Flori, quem quer conhecer mais o seu trabalho, quem quer conhecer mais a sua arte, te seguir, ver a sua galeria, como é que faz? Quais são os seus contatos, suas redes sociais? Clica e bota no Google, Flori com Y, Menezes com Z, vai aparecer tudo. Mas o importante é a galeria, né, galeria, tracinho, ateliê florimenezes.com. Tem o meu site, pessoal, que é florimenezes.arte. Tem o Aham. blog, que a gente esqueceu de falar, numa próxima oportunidade a gente vai falar, que é uma forma de eu divulgar o trabalho dos outros, né, principalmente. E tem a galeria, se vier a Búzios, né, na Rua das Pedras, 168, uma galeria que eu acho assim que está se tornando um ícone aqui na região, modéstia à parte, é a melhor galeria da região dos Lagos. E, e é isso, eu acho assim que não falta forma de me conhecer, né? Mas e sou muito social, então eu adoro conhecer os outros. É muito bom. Legal. E E pessoal, todos quem esses quiser também participar de eventos, quem quiser participar de exposições coletivas, eventos internacionais, eu estou sempre fazendo a minha listinha, que quando pinto o evento, eu já tenho que ter aquele número de artistas disponíveis, né, hum, interessados em participar. Então sim, eu peço que as pessoas me procurem com antecedência. "Ah, estou pensando no ano que vem participar de uma exposição em Paris", já me procura agora, porque aí quando chegar a exposição de outubro, lá em Paris, eu já vou ter o nome das pessoas e por aí vai. Eu acho que a antecedência também, a pessoa se programar é legal. legal. E pessoal, todos esses links e contatos vão estar aqui embaixo na legenda, então quem quiser depois visitar, é só clicar aqui que vai ter o blog, vai ter, né, o site, vai ter o Instagram e tudo vai estar aqui documentado. Flori, queria te agradecer imensamente essa troca que a gente teve aqui. Como você Tá, falou no início, foi um começo, né, de um papo, tem muita história aí legal, tem muito trabalho aí interessante e, é. com certeza, a gente vai sentar de novo para conversar com um Vamos. viés aí com o Aguarde, circuito quando eu dos voltar de Búzios, viagem, nós vamos falar sobre circuito das com artes e sobre certeza, blog. Ou seja, o foco vai ser não a Flori Menezes, mas o que a gente tem que colocar de divulgação alheia. Isso é muito, muito exatamente. importante, tá? Exatamente. Vai ser um Tá. outro viés muito legal. Olha, boa viagem, aproveita bastante, faça uma ótima exposição lá. Estaremos te esperando aqui para saber como foi essa experiência e conversar ainda mais com você. Muito obrigada, Obrigada. Flori, agradeço demais. Tchau. Tchau.